Oi pessoal, nesse vídeo eu vou começar a conversar com vocês sobre o conceito de integral indefinida. Começo na verdade lembrando o teorema fundamental do cálculo que está enunciado aí nesse slide e que diz essencialmente o seguinte: para você calcular a integral definida de uma função f pequenininho, o que você precisa no fundo é determinar uma primitiva para essa função. Aí você calcula a primitiva no de cima, no b, menos no a. Lembrando que uma primitiva é uma função f grande contínua no intervalo fechado que satisfaz essa igualdade aqui, tá ok? Veja, vamos supor que você encontrou uma primitiva f grande para a função f pequenininho e o seu amigo encontrou uma outra primitiva g de x de alguma outra forma que não é importante agora. Olha só, quando você calcula a derivada da do seu amigo menos a sua primitiva, isso vai dar quanto? Ora, a derivada é linear, né? Então isso aqui dá g' menos f', mas tanto o gzinho quanto o f grande são primitivas da função f pequenininho. Então isso dá f menos f. Conclusão, essa diferença gzinho menos fzão tem derivada zero no intervalo AB. Ora, nós sabemos pelo teorema do valor médio que quando isso acontece é porque essa função é constante e, portanto, existe um número k real, tal que a primitiva do seu amigo nada mais é do que a sua mais esse número k. Veja, sempre que você encontra uma primitiva f grande, é claro que se você somar uma constante ainda vai ser uma primitiva, né, para f pequenininha, porque a derivada da constante é zero. O que nós estamos dizendo aqui é outra coisa, que além disso ser verdade, o que é óbvio, estamos dizendo que sempre que você tem duas primitivas de uma função no mesmo intervalo, elas diferem por uma constante. Uma é a outra mais a constante. Então, eu vou introduzir o conceito de integral indefinida. A integral indefinida de uma função f, no fundo, vai ser uma maneira de representar a família de todas essas primitivas. Então, a integral indefinida de f de x dx, que é denotado por esse símbolo aqui, ó, é o mesmo símbolo da integral, só que sem os extremos de integração. Ela vai representar todas as primitivas, porque quando você constrói essa família, f grande, uma que você encontrou, e soma a constante, nós acabamos de ver que essa família contém todas as primitivas, tá ok? Esse k é chamado constante de integração e a importância dele vai ficar clara mais para frente. Por hora, vamos começar com o seguinte exemplo. Pega a função ln do módulo de x. Veja, o módulo é uma função definida por duas sentenças disfarçadas, né? Você sabe que se x é positivo, o módulo de x é x, e portanto a função vai ser ln de x. Se x é negativo, o módulo de x é menos x, aí vai ficar o ln de menos x. Perceba que quando eu derivo essa função, como que fica a derivada? Onde x é positivo é o ln, a derivada dá 1 sobre x, é direto. E onde x é negativo, eu tenho que derivar o ln de menos x. E aí tem uma regra da cadeia aqui, percebe? A de fora é o ln, a de dentro é menos x. Quando você calcular essa derivada, vai ficar a derivada da de fora calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Ora, mas a derivada de menos x é menos 1, então corta esse com esse, e você vai concluir, então, que a derivada do ln do módulo de x vale 1 sobre x. Isso para todo x diferente de zero. O que mostra que a família de primitivas da função 1 sobre x é essa aqui, ln de x mais k. Ok? O intervalo a ser considerado depende do seu problema. O que é importante é que nunca vai ser um intervalo contendo zero. Ou ele está totalmente no semi-eixo positivo ou totalmente no semi-eixo negativo. Tá bem? Esse módulo aqui é importante, como você pode ver aqui, ó, por exemplo. Vamos supor que você quer calcular a área da região que fica para cima do gráfico de 1 sobre x e para baixo do eixo x no intervalo menos e menos 1. Como essa área aqui, né? Como a função é negativa nesse intervalo, você sabe que a área vai ser menos a integral de menos e até menos 1, do 1 sobre x. E para calcular essa integral, você usa o teorema fundamental do cálculo, tá aqui está a primitiva. Eu escolhi a constante k como sendo zero aqui, porque
quando você está simplesmente aplicando o teorema fundamental do cálculo, essa constante sempre vai morrer, sempre vai cancelar do lado direito. Então você já escolhe ela como sendo zero, já falamos sobre isso. Mas aqui agora você faz a conta. O módulo de menos 1 é 1, então fica ln de 1. Módulo de menos e é e, ln de e. Essa conta aqui, como esse aqui dá zero, dá menos 1, o que mostra que a área vale 1. Perceba a importância do módulo aqui, né? Se você escrevesse essa coisa aqui, ó, que essa integral era isso aqui estava errado. Errado por quê? Porque no intervalo menos e menos 1, o logaritmo de x não é uma primitiva de 1 sobre x, porque ele não está nem definido lá, né? O logaritmo só está definido para os caras positivos. Se você tentar calcular isso aqui, vai dar zebra, porque vai dar o ln de menos 1. O módulo conserta esse problema aí. Tá legal? E claro, agora, usando as regras básicas de derivação, você consegue essas 5 fórmulas aqui que eu estou chamando de integrais básicas. Então, essa primeira aqui, por exemplo. Se você tem um r diferente de menos 1, quem é a primitiva de x elevado a r? Está aqui, ó, x a r mais 1 sobre r mais 1, mais a constante. Para ver que isso é verdade, pessoal, basta derivar o lado direito, você deriva isso aqui e tem que checar que dá x elevado a r. Ora, quando você deriva x a r mais 1 sobre r mais 1, você usa a regra da potência, né? Vai ficar r mais 1, é a potência que cai, vezes, aí aqui você vai subtrair 1, vai ficar r, e como está dividido por r mais 1, cancela o r mais 1, dá x elevado a r. Portanto, essa fórmula 1 está correta. A fórmula 2 nós acabamos de ver, né? É o caso em que a potência é menos 1, e essas outras 3 aqui, todas seguem imediatamente das regras básicas de derivação, né? Por exemplo, a integral da exponencial é a exponencial mais k, porque quando eu derivo a exponencial, dá a exponencial. Mesma coisa aqui nesse 4, perceba, quando você deriva o cosseno, dá menos seno. É por isso que a primitiva do seno é menos cosseno, porque fica menos seno, dá mais seno. Tá ok? Bem, também segue facilmente essas 3 propriedades, integral da soma e da diferença é a soma ou a diferença das integrais, e quando você tem um número multiplicando, ele pula para o lado de fora aqui. Perceba que eu não coloquei aí nada sobre a integral do produto, porque você deve lembrar que a derivada de um produto não é o produto das derivadas. Portanto, é de se esperar que a integral de um produto não seja o produto das integrais. E, de fato, isso não acontece. Tá ok? Muito bem, muito bem. Bem, então esse é o conceito de integral indefinida, é bem simples, né? No fundo você acha uma primitiva e soma constante, e eu finalizo esse vídeo só com uma observação interessante, que é a seguinte: a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, ela diz que toda função contínua tem primitiva. Você poderia se perguntar o seguinte: mas será que existe alguma função que não tem primitiva? E a resposta é sim. Esse é um exemplo. Essa função aqui, ó, ela está definida no intervalo 0, 2, fechado, tá? Ela é zero em quase todos os pontos, menos no 1, onde ela vale 1. Ela é descontínua, né, por causa do 1, e eu vou mostrar para você que essa função não tem primitiva. Para fazer isso, eu vou supor, vamos supor que tenha uma primitiva f grande. Ora, se tem uma primitiva f grande, você sabe o seguinte, que f grande, linha, quando eu derivo a f grande, dá a f pequenininho. Ora, mas a f pequenininho, no intervalo aberto 0, 1 e no intervalo aberto 1, 2, ela vale 0, o que mostra que a f grande linha também é 0 nesses dois intervalos. A gente sabe que uma função que tem derivada 0 no intervalo é constante no intervalo. Então, essa função f grande vale k1 no intervalo 0, 1 e k2 no intervalo 1, 2, constantes, tá? A princípio, essas constantes poderiam ser diferentes, mas não acontece aqui. Por quê? Porque você sabe que a função f grande, ela é contínua. Se ela é contínua e ela é k1 no intervalo 0, 1 e k2 no intervalo 1, 2, ela tem que ser, esse k1 tem que ser igual ao k2, senão o gráfico ia dar um salto, o gráfico da f grande. Portanto, o que você conclui é que a função f grande é sempre constante, tem sempre o mesmo valor, e, portanto, quanto vale a derivada dela no ponto 1? Ora, a derivada de uma função que é constante é sempre 0, então dá 0. Mas, por outro lado, por f grande ser uma primitiva de f pequeno,
você tem essa igualdade aqui, f grande linha é f pequeno. E no ponto 1, ó, a f pequeno vale 1. Aí você chegaria à conclusão, ó, que 0 é igual a 1, o que obviamente é falso. Isso quer dizer o seguinte: eu parti de uma informação, que era a informação de que f grande possui uma primitiva, e cheguei numa conclusão que sabidamente é falsa. Isso mostra que a premissa aqui que eu saí não pode ser verdade. Então isso aqui, ó, não pode ser verdade. Ou seja, essa função aqui não possui primitiva. Tá legal? Muito bem. A gente tem um novo encontro e temos uma segunda parte desse vídeo onde a gente vai usar agora o conceito de integral indefinida para resolver problemas da vida real, problemas aplicados, tá legal? A gente se encontra lá. Um abração, tchau, tchau.